vamos pedir uma boa tarde de Deus? Oh, Jesus, abraça o coração de cada um que está aqui. E tu sabes que alguns corações estão tão rachados, tão quebrados, mas que as tuas mãos possam sustentar. Tu sabes que alguns corações estão ressequidos como uma passa de uva. Mas tu sabes também, Senhor, que na época do Natal, quando a gente quer fazer um panetone, a gente pega estas uvas passas e põe mergulhadas no licor, e elas ficam ensopadas de licor e se coloca no panetone para que haja sabor. Eu quero, Senhor, pela autoridade que me destes neste encontro, de tomar todos estes corações, colocá-los de molho dentro do cálice do teu sangue, de todas as missas que estão sendo celebradas agora, para que possam se encher da tua beleza, se encher, Senhor, da tua bondade, se encher da tua verdade, para que sejam o teu perfume, a tua presença, onde quer que estejam. Esta é a boa tarde que desejo a cada um de vocês. E vamos sentar no ventre trinitário. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. Esse é um pouco do tema que vamos ver agora. Há uma passagem na segunda carta de São Pedro, na primeira carta de São Pedro, versículo 5, capítulo 5, dos versos 9 e seguintes, que diz assim: vigilância e confiança em Deus. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como o leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhes fortes na fé. Resisti-lhes forte na fé. Vós sabeis que os vossos irmãos, que estão espalhados pelo mundo, sofrem os mesmos padecimentos que vós. O Deus de toda graça, que vos chamou em Cristo a sua eterna glória, depois que tiverdes padecido um pouco, vos aperfeiçoará, vos tornará inabaláveis, vos fortificará. A Ele o poder na eternidade. Amém. O que nos fala São Pedro? Por que estranhais as vossas lutas? As vossas contrariedades? As vossas rejeições? Os vossos irmãos espalhados pelo mundo inteiro sofrem as mesmas coisas. Há uns 15, 20 dias atrás, eu fui pregar um retiro no Alegrete e na semana seguinte em Uruguaiana.
E quando eu estava sendo acolhida numa destas casas, na fazenda, um dia eu presenciei algo muito doloroso. O gato da casa tinha conseguido agarrar uma andorinha e ele a trouxe diante de mim, abocanhando-a. E ela queria sair e ele segurava. Até deixava ela dar uns passos, mas depois agarrava. E eu fiquei muito aflita. Eu queria tirar aquela andorinha da boca do gato. E o dono da casa diz: não faça isso. Porque se você quiser tirar a andorinha dele, ele vai te agredir. Então eu fiquei olhando aquela situação, o gato ferindo aquela andorinha. E quando acontece algo assim, incomum, eu sempre pergunto a Jesus: Jesus, o que é que tu queres me ensinar? Tantos lugares para esse gato ir comer andorinha, vem na minha frente, o que tu queres me ensinar? Diante da angústia também que eu senti, e me lembrei desta passagem. O demônio ruge ao vosso redor como um leão, sempre pronto a vos devorar. Lembrei-me desta passagem e me questionei, mas por que aquele gato conseguiu pegar a andorinha? Por quê? Por quê? Se ela estivesse voando, que era a sua realidade como pássaro, o gato não teria pegado. Por que conseguiu agarrar aquela andorinha? Porque ela estava no chão. Cada vez que nós estivermos fora daquilo que devemos fazer e ser, pode ter certeza que o leão devorador vai nos agarrar. Porque pegou aquela andorinha? Porque não estava voando, não estava sobre os telhados, estava no chão. Há poucos dias também, houve aquela notícia do menino que chegou perto da jaula do tigre e o tigre arrancou o braço dele. Por que o tigre arrancou o braço? Porque o menino se aproximou demais, saiu da zona de segurança, foi brincar com o tigre, chegou perto demais da jaula e o tigre lhe arrancou o braço. Há poucos dias também uma notícia que um menino caiu na jaula do gorila. Por que caiu na jaula do gorila? Porque ultrapassou a zona de segurança. E nós temos brincado muitas vezes com o limite de segurança que foi tão bem marcado pelo próprio Deus. Deus não nos quer mal quando nos deu os 10 mandamentos. Não faça isso, porque você estará nas garras do leão, estará nas garras do demônio. Porém, inimizade entre ti, a tua descendência e a descendência dela. O que mesmo significa isso? É Deus falando, tanto da igreja, como de Maria. Quando nós não conseguimos ver, precisamos pedir os olhos de Maria. Precisamos pedir os olhos da igreja.
do autêntico magistério da igreja, e não de tantos por ali que se dizem igreja, mas transmite suas próprias ideias, suas próprias perversidades. Cuidai para não confundir as coisas. Quando nós confundimos a verdade com a mentira, o belo com o feio, e hoje nós estamos vivendo um tempo de louvor ao feio, louvor às bruxas, louvor àquelas bonequinhas para as crianças, que trazem, cada uma traz uma maldade. As nossas crianças estão sendo infestadas por estas criações ditas de brinquedo, mas trazem dentro toda uma estrutura de ocultismo. Há poucos dias, em minha cidade, como foi louvado o Halloween, a festa das bruxas, onde aquelas criancinhas que mal sabiam caminhar, que vão nas escolinhas, nas creches, todas vestidinhas de bruxas, todas pintadas, todas cheias de situações que evocavam o mal. Nós estamos cultuando o que é perverso, o que é mal. E quando Deus diz cuidado, é porque Ele nos quer mal ou porque Ele nos quer salvos dos leões, salvo do demônio? O único objetivo do demônio é devorar-nos, e ele é insaciável. O Apocalipse diz: ele vem fazer guerra com aqueles que querem ser filhos de Deus. É preciso ficar no lugar. É preciso ficar na zona de proteção, que é o caminho da oração, que é o caminho da vigilância, e acreditar, como nos diz a palavra, não sou só eu que sofro, não sou só eu que sou desprezada ou ridicularizada. Os meus irmãos espalhados pelo mundo inteiro talvez sofram muito mais do que eu, porque eu ainda não fui lançada na prisão. Eu ainda não passei por nenhuma forma de martírio. Mas quantos dos nossos irmãos na fé têm passado por prisões, têm passado por martírios? Porque estranhais se sofreis estas situações, estas coisas, os vossos irmãos espalhados pelo mundo inteiro sofrem as mesmas coisas. Outro aspecto que talvez dificultem a nossa perseverança é que hoje nós estamos acostumados com o instantâneo. Café instantâneo, leite instantâneo, chá instantâneo. Liga, a pré-pizza chega pronta. Tudo está pronto, tudo está sendo oferecido. E por isso nós temos dificuldade de esperar. Mas a palavra diz: esperei esperando no Senhor. Um dia meditava sobre isso, disse: que coisa engraçada, esperei esperando no Senhor. Mas eu posso esperar de que forma? Me jogando nas diversões da vida,
Eu posso esperar me jogando no desespero, eu posso esperar me esperando no álcool, na bebida, na droga, nos vícios. Mas a palavra diz: espera, esperando no Senhor. É muito importante compreendermos esta divisão que está acontecendo. Um dia eu meditava em toda essa confusão que está acontecendo na igreja, porque é confusão. E eu dizia para o Senhor: Senhor, olha que confusão, Senhor. E tudo isso parece que foi somatizado depois do Concílio Vaticano II, onde cada um quis interpretar como quis. Senhor, por que tu deixou acontecer o concílio? Estava com aquela crise de humano, né? E o Senhor me disse: mas Maria Francisca, é porque chegou o tempo em que aqueles que querem ficar comigo vão ficar por mim e não pelo que eu possa fazer. Chegou o tempo dos verdadeiros adoradores em espírito e verdade, que me amarão, que vão me querer pelo que eu sou, e não por medo, não por interesse, mas vão me amar e me querer por aquilo que eu sou. De que lado nós estamos? A batalha espiritual está forte. O demônio já não se esconde mais nas trincheiras, mas está sentado no trono do mundo. Nada será escondido, tudo será visto pelos telhados. A palavra diz isso. O que é escondido? Pela televisão. Tudo está sendo jogado por cima dos telhados. E é o nosso momento de escolha. É o momento de decidirmos de que lado queremos estar. O outro aspecto que quero trazer é sobre a armadura do cristão, que está lá nos Efésios, capítulo 6, versículo 10 e seguinte. Quantas vezes nós, para fazermos a intercessão, e isso sei que é uma característica maravilhosa, a intercessão deste movimento carismático, não posso começar a intercessão sem fazer a oração, a leitura da armadura do cristão. E na armadura do cristão, nós temos o quê? O cinturão da verdade. Será que minha vida é uma verdade? Ou será que eu engano a mim mesma? Faz anos que eu tenho implicância com a capa de veludo cheia de miçangas e não sei o que, de Nossa Senhora Aparecida. Aquela capa que vem da cabeça até os pés, só sai a ponta do nariz, mais a coroa que segura a capa. Tem uma irritação interna. Não faz muito que eu soube a verdadeira história de Nossa Senhora Aparecida. Quando você olha uma imagem, a verdadeira ou uma réplica daquela, e não essa que se compra ali nos cantos, que nem se sabe quem fabricou e o que tem nesta fábrica, nesta fabricação. Mas a Nossa Senhora, a réplica da verdadeira, ela traz uma capa toda cheia de enfeites, de rosas.
E o cabelo dela também está preso com rosas. O que era isso? As escravas, quando faziam 15 anos, elas tinham uma pequena festa e elas se vestiam com esta roupa, como está no corpo de Nossa Senhora Aparecida. Não a capa de veludo, aquela que está na imagem. Se vestia com aquela. Tá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vai atrapalhar a minha pregação. Pessoal, tem alguém com uma placa de carro MKO 8579. Precisa liberar o carro porque tem uma pessoa passando mal. MKO 8579. Vamos voltar. Esta capa belíssima, enfeitada, com os cabelinhos tudo enfeitado, era as escravas, quando completavam 15 anos, que faziam uma festa. Esta festa. Só que depois da festa eram entregues aos seus patrões para serem abusadas. Por que se achou o corpo, a cabeça tirada do corpo? Porque quando uma escrava ficava grávida do patrão, para que a mulher não desconfiasse, era cortada a sua cabeça, era morta, cortada a cabeça e jogada no rio. Esta é a linguagem de Nossa Senhora Aparecida. Por que corpo e cabeça? Pelos assassinatos cometidos. Por que aquela capa? Pela festa das escravas aos seus 15 anos, que depois eram entregues aos seus patrões. E o que nós fizemos? O que nós brasileiros fizemos? Colocamos uma belíssima capa de veludo, normalmente azul, cheia de enfeites, uma belíssima coroa, e está assim. Em 88 eu participei de um encontro latino-americano da renovação, na cidade de Quito, capital do Equador, onde Deus dava, através de profecia, o que Ele queria para cada país da América Latina. E Ele dizia para o Brasil que buscasse a humildade. E a humildade está de mãos dadas com a verdade. Nós tivemos vergonha da verdade que está em Nossa Senhora Aparecida e nós resolvemos escondê-la. O cinturão da verdade que está na armadura do cristão, a verdade de Deus e a verdade de minha pessoa, precisa ser o cinturão da verdade. Porque se o cinto for muito frouxo, ele cai. Ele precisa estar adequadamente equilibrado para sustentar aquela veste do guerreiro, o cinturão da verdade. Qual é a tua verdade? Temos que prestar atenção. Se o que temos em nossa mente é um sonho pessoal, é uma ideia pessoal, é uma verdade pessoal. Se o que temos em nós é uma imitação, porque hoje nós queremos imitar, nós queremos ser igual àquele artista, aquele não sei o quê, aquele não sei o quê. A minha verdade é uma imitação? Ou a minha verdade realmente é o sonho de Deus para mim? Eu não tenho que procurar o meu sonho
nem as imitações. Eu tenho que procurar, Senhor, para que me enviastes para a terra? Por que eu estou aqui? Qual é a minha missão? E com que facilidade nós misturamos as coisas. São consagrados que não vivem como consagrados, são pais e mães que não vivem como pai e mãe, são sacerdotes que não vivem como sacerdotes. Qual é a verdade que Deus pôs na minha vida? Quanto mais eu souber da minha verdade, verdade verdadeira, mais saberei da verdade de Deus. E mais que eu souber da verdade de Deus, saberei da minha verdade. Nossa Senhora gerou a cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. Mas que trágico seria uma mulher ao dar à luz e o filho nascesse só cabeça. Maria nos gera como corpo de Cristo, como corpo místico. E nós somos parte do corpo místico de Cristo pelo nosso batismo. Que ninguém tem essa dúvida se for batizado. É por causa do batismo que eu me torno parte do corpo de Cristo. E Nossa Senhora quer gerar um corpo completo, não só cabeça, mas um corpo com cabeça e com membros, enfim, um corpo completo. Porém, inimizade entre ti e a mulher. O demônio não quer que sejamos parte do corpo de Cristo, mas que sejamos parte da sua perversidade. E nós temos que escolher. O livre-arbítrio é esta escolha de todos os dias. Por que escondemos a verdade? Porque a verdade dói. Não penses que é fácil ver o podre que tem dentro. Mas quantos vão ao médico? E o médico, por pena de dizer da gravidade do problema, da doença, bate nas costas. Não, isso aí vai passar, isso aí a gente vai dar um jeito. O ano passado, um amigo meu fez um raio-x do pulmão. Apareceu uma pequena mancha. E a doutora que o atendeu disse, não, isso não é problema. Isso aí vai curar. E já era um câncer. Quando ele voltou para um segundo raio-x, não tinha mais solução. Cuidado com pequenas mentiras, porque elas são capazes de roubar-te toda a verdade. O demônio nunca precisa de toda a mentira. 10% já resolve o problema. Porque se ele dissesse toda a mentira, nós não iríamos aceitar. Mas ele sempre diz, não precisa tudo isso. Não precisa tudo isso, credo. Para que todo esse sacrifício? Imagina se tu precisas ir à missa todo domingo. Mas não, hoje está frio, tem chuva. Ou aqui é muito quente. Ou tem visita. Ele sempre vai seduzir, porque a palavra dele é sedutora. Jovem, só uma vezinha. Ficar só uma vezinha. Não vai criar problema para ti. Não, só uma droguinha, só um pouquinho. Ele sempre vai chegar para você assim. Por isso que Pedro diz, ancorai-vos na fé. Segura a fé. Para que vocês possam suportar
e se vencer dos dardos inflamados do maligno. Nós precisamos na nossa vida de 2 colunas. A igreja está sobre 2 colunas, mais a dos apóstolos, mais de 2 deles, de Pedro e Paulo, que celebramos em 29 de junho, as colunas da igreja. A primeira coluna é coluna por quê? Porque disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quem não reconhece Jesus Cristo como Filho de Deus, não conhece a identidade de Jesus. Não adianta dizer, Ele é um iluminado, Ele é o arquiteto do universo, Ele é meu amor. Isso aí é nada. A única identidade de Jesus Cristo é Filho de Deus Salvador. A segunda coluna é Paulo. O que Paulo diz? Combati o bom combate. Qual é o bom combate? Se não é o combate da fé? Se não é o combate da verdade, o escudo da fé, o cinturão da verdade, o capacete e a espada da palavra e as sandálias com prontidão para anunciar o evangelho. Mas nós precisamos entender o que cada um desta parte da armadura quer dizer. Não adianta ler como um amuleto. É preciso fazer um exame de consciência. Na minha cabeça, como capacete, está a força da palavra? A minha pregação é da palavra? A couraça da justiça? O escudo da fé? Eu preciso dizer: Senhor, isso em mim será que está bom? Ou a minha fé é um escudinho? Às vezes nós temos fé de um escudinho que não esconde nada, que não defende nada. Eu sempre digo ao Senhor: Senhor, dá-me uma fé que seja um escudo do tamanho do meu corpo e da minha largura. É um bom escudo, não? Combati o bom combate. O combate diário, desde que nós acordamos até que nós dormimos, e muitas vezes o combate continua durante o próprio sono, porque tem muita gente que tem sonhos terríveis. Combati o bom combate, guardei a fé, a firmeza da fé. Ele disse, está dito. Ele disse. Quantas vezes eu tomo a palavra e digo: ele disse, está escrito. Ele disse, está escrito. Até que a tentação me vá embora. Guardei a fé na firmeza. E não, pois é, eu acho. Não, eu acho. Acha o quê? Nós não temos que achar nada. Nós temos que viver a fé. E a última palavra de Paulo: completei a corrida. Completei a corrida. Eu não sei como é que é a terceira idade de vocês aqui, mas na minha terra, quantos estão se perdendo no fim da corrida? Quantos estão se perdendo no fim da corrida? A semana passada, um dia desses próximos, estava falando com minha sogra sobre isto, que cada um recolhe o que semeia.
Vó, se a senhora semeia cenoura, o que a senhora vai colher? Ah, eu vou colher cenoura. Se a senhora planta banana, vai colher o quê? O que você semeia, você vai colher. E ela me disse, parou um pouquinho, olhou para trás e disse, olha, eu sempre semeei bem. Eu disse, que bom, vó, mas o seu terreno não acabou ainda. Hoje, no terreno de hoje, o que é que a senhora está semeando? E ela ficou bem séria. Bem séria. Nenhum dos nossos terrenos acabou enquanto nós estamos vivos. Mas se nós semeamos isso, se semeamos ortigas, se semeamos mal, ainda é tempo de começar com uma nova semeadura. Teremos o tempo desta colheita ruim, mas se revertermos a semente, se revertermos a semeadura, nós vamos colher bons frutos. De Deus não se zomba, o que você semeia, você vai colher. E quem semeia ventos, vai colher tempestades. Por isso que a palavra diz, quando você semeia entre lágrimas, entre aquele morrer para o seu egoísmo, morrer para a sua vontade própria, para fazer o que tem que fazer, você está semeando entre lágrimas, mas vai colher sorrindo, vai colher bem. Vó, vó, a senhora não terminou o seu terreno. Se até agora foi bom, o que está fazendo hoje? Então, é muito importante, muito necessário esta consciência da brevidade da nossa vida. Há poucos dias foi finados, acredito que todos ou quase todos foram ao cemitério. Eu gosto de passar na frente de cada túmulo, mesmo que não sejam dos meus, olhar a data que nasceu, a data que morreu, a data que nasceu, a data que morreu. Existem os velhos, mas existem os jovens e existem as crianças também. E neste curto prazo da nossa vida, nós decidimos a eternidade. Não sabeis que vós sois o bom odor de Cristo? Que vós sois uma carta de Deus, não escrita com tinta e nem em pedras, mas escrita com o sangue de Cristo na carne do coração? Não sabeis que sois esta carta? Qual é a mensagem que levamos nesta carta, que é a nossa vida? Qual é a mensagem? Aquele que me olha, aquele que fala comigo, aquele que vive comigo, o que é que ele lê da minha vida? Lá em casa eu sou a pessoa que mais pede perdão. Porque um dia eu disse para Jesus, Jesus, eu estou cansada de errar. Me escapam as coisas, quando eu vi eu já disse, eu já fiz. Senhor, eu estou cansada de errar. E ele me disse, Maria Francisca, tu estás cansada de errar ou de pecar? Pá, Jesus, eu nem sabia que tinha diferença. Porque, Senhor, é diferente. Ele disse sim. Errar é uma realidade humana. Pecar é uma situação diabólica. Pecar é você saber do mal, querer fazer e fazer. É perversidade. Ah, Jesus, eu disse, eu não quero mais pecar. Isso é santidade, Maria Francisca. Mas Jesus, eu também não quero mais errar.
Isso é orgulho, Maria Francisca. Nós vamos errar porque somos fracos e falhos. Mas aí está a linguagem do perdão. Quantas vezes eu preciso chegar para os meus e dizer: me perdoa, ontem fui muito rude contigo, muito grosseira contigo. Me perdoa. Quantas vezes eu preciso pedir perdão? Por causa do erro, ou seja, das limitações humanas. Você não quer mais pecar? Então, você está caminhando na estrada da santidade. Você não quer mais errar? Você está caminhando na estrada do orgulho. Então, Senhor, me ajuda a não pecar mais. Mas se eu erro, Senhor, me faz reconhecer. Me faz ter a humildade de reconhecer. Amados, a minha experiência de vida me diz: não existe mais nada de tão magnífico como a intimidade com Deus. Mas a intimidade com Deus tem só uma linguagem: a fé, que me faz sair do pecado. Eu estou falando em português com vocês. Se eu falasse em chinês, vocês não iam entender. Só há uma linguagem que me liga com Deus. Não é o português, não é o inglês, não é o chinês, não é o russo. É a linguagem da fé. O meu justo viverá da fé e pela fé. Se ele deixar de ter fé, já não me agradarei mais dele. Que fiquemos com essas duas colunas hoje, para sabermos de que lado verdadeiramente estamos. O lado da mulher que venceu. Eu pergunto: a cobra que a Imaculada Virgem Maria tem nos pés e esmaga, é Satanás? Não. Quem matou o demônio, quem destruiu o demônio, quem destruiu Satanás, foi só Jesus Cristo. Mas Maria tem nos pés a linguagem do demônio, a astúcia do demônio. Maria é aquela que nunca caiu na conversa do demônio. Nunca. Por isso, ela esmaga a astúcia de Satanás. Por isso, precisamos ficar com Maria, para que ela nos cutuque e diga: cuidado, esta não é a fala do meu filho, esta é a fala de Satanás. Nos revelar as conversinhas do demônio. Precisa tudo isso? Imagina, se tu vais acreditar na igreja, olha, as pessoas da igreja, que vida que tem. Um dia Lutero chegou para um amigo dele, que continuava na igreja católica. E Lutero disse: como é que tu aguenta, como é que tu suporta ainda estar na igreja católica depois de tanta sujeira que você está vendo? E o amigo disse: olha, eu fico na igreja, aguento a igreja em suas fraquezas, porque ela também aguenta as minhas. Quantas vezes a amada Mãe Igreja tem sustentado a sua vida através dos sacramentos? E quantas vezes nós resolvemos abandonar a igreja, que é a família de Deus, por causa de um, de outro, de outro, de outro, de outro, de outro. Não podemos sair da família de Deus por causa de ninguém. E Santo Agostinho dizia:
Muitos que estão dentro da igreja estão fora. E muitos que estão fora estão dentro da igreja. Que o nosso olhar seja mais alto. Mais alto. A igreja é o sonho de Deus, a família de Deus, gerada no corpo de Cristo. O corpo de Cristo, o coração rasgado de Cristo. É o útero de Deus, é o útero do Pai a gerar filhos para Ele. Quando uma mulher dá à luz em seu parto, o que sai? Sangue e água. O coração de Jesus saiu sangue e água. Porque o coração de Jesus é o útero, é o ventre do Pai a gerar filhos para Ele. Estes que são gerados no coração de Cristo é que são igreja, não aqueles que fazem uma confusão dentro da igreja. Os que são paridos, os que são nascidos do Sagrado Coração de Jesus. E que aceitam também aquela que esteve de pé aos pés da cruz. Eu estou intrigada com essas bolinhas. Mas são bolinhas que seguram o ambão. Nós não podemos ser tábuas frouxas, tábuas despregadas. Precisamos ter estas firmezas da armadura do cristão. O cinturão da verdade, não nos escondendo. O capacete e a espada da palavra. A couraça da justiça. O escudo da fé, não escudinho, escudo. E as sandálias com prontidão para anunciar o Evangelho. Um dia desses rezávamos na comunidade e estávamos pedindo a Nossa Senhora que amarrasse melhor as sandálias para que não perdêssemos pelo caminho e desistíssemos. Amarrasse bem. Interessante, quando ela veio nesta meditação, nesta contemplação que estava fazendo, ela pôs uma bota até aqui. Eu disse, credo, Nossa Senhora, era só sandália. Tu botou uma bota. E imediatamente veio na minha mente uma música gaúcha que diz assim: em baile de cobra não se entra sem perneira. Eu disse, ótimo, porque os tempos estão tão venenosos, tão sutis, tão cheios de feitiçaria, tão cheios de encantamentos que nós somos arrastados. E nós não podemos entrar em baile de cobra sem perneira, sem bota, porque daí a cobra não vai morder, né? Que Deus ponha nos vossos pés umas botas bem altas, que dê um escudão da fé, um capacete bem firme. Há anos atrás estava indo para Rio do Sul, passando por Rio do Sul, e assisti um acidente de moto. Eu disse para o moço, para. Aí ele foi para o acostamento e eu saí correndo para ir lá no acidente de moto. Era um rapaz jovem. Tinha quebrado a cabeça ao bater no asfalto. Por que quebrou a cabeça? Estava de capacete, mas capacete frouxo, não estava amarrado, não estava firme. E com a batida o capacete caiu, a cabeça dele bateu, morreu instantaneamente. E eu tive o privilégio de rezar por ele, de pedir a misericórdia de Deus. E eu fiquei também pensando, eu digo, mas meu Deus,
Uma viagem tão longa, acontecer isso nos meus olhos, e eu ter esse impulso de ir lá rezar, acolher o moribundo. Por quê? Por quê? Será que a sua mãe, antes de sair de casa, não disse para ele que Deus te abençoe, meu filho? Nós estamos dizendo tantas coisas para os nossos filhos, para os nossos, quando sai de casa. Não te esquece de passar no mercado para comprar pão, leite, figo. Olha, guri, não te mete em fria. Cuida, tu não me saia com isso, com aquilo. Estamos esquecendo de dizer que Deus te abençoe. Que Nossa Senhora te proteja. Nós precisamos redescobrir estas intimidades da fé, estas intimidades da oração. Senão a nossa vida vai ser uma porcaria aqui na terra e vai continuar do lado de lá. Porque quem vai para o céu já sente o céu na terra, como quem vai para o inferno já sente o inferno já na própria terra. Vamos fechar um pouquinho os nossos olhos. Vamos pedir ao Senhor que seja escrito a sua palavra em nosso coração, que não é tábuas de pedra, mas de carne, que não seja escrito com tinta, mas com o sangue de Cristo, para que sejamos um evangelho que o irmão possa ler. Alguns de vocês receberam este folheto, que é um boletim informativo da nossa comunidade. Aqui tem uma reflexão bem profunda sobre a eternidade. E aqui atrás tem como você pode ligar-se através da Rádio Mãe de Deus. É 24 horas no ar. E nós trabalhamos na evangelização, na oração. Muitas pessoas de longe nos dizem: aquele momento Deus me tocou. Quem sabe você possa acessar também, rezar conosco, escutar, aprender conosco, cantar conosco, porque Deus se manifesta. A extensão dos microfones da Rádio Mãe de Deus é o coração do Pai. O que ouvir do coração do Pai em sua casa vai entrar. E é verdade. Experimente. Fechemos os olhos. Peçamos ao Senhor para fazer parte dos filhos de Maria, daqueles que dizem: vem, Senhor Jesus. Maranatá, vem, Senhor Jesus.